que honrar cada voto que ele recebeu aqui. E o nome já está falando. Nossa responsabilidade, nossa vida, tudo que se relaciona a nós vereadores, a gente perde um pouco do controle porque os assuntos passam a ter interesse coletivo da sociedade. Então, a única coisa que eu me posiciono aqui é que nós possamos dar um procedimento, presidente, legal a essa situação. Eu não estou aqui defendendo, até porque eu sou um advogado, eu defendo a Constituição, eu defendo o princípio da inocência, eu defendo o princípio do contraditório, do devido processo legal. Ninguém pode ser considerado culpado antes da decisão penal transitar em julgado. Eu defendo todos esses princípios, na minha vida toda eu defendi esses princípios. Eu quero apenas que nós possamos dar, vereador Carqueja, um procedimento legal a essa situação, para que nós possamos falar para qualquer pessoa. A Câmara já decidiu, a posição da Câmara é esperar uma decisão judicial definitiva, ou não, mas nós precisamos apenas, legalmente, ter uma posição para que possamos falar pela instituição. Não é falar o que a gente acha individualmente, falar pela instituição, pelo legislativo. Até porque a irregularidade no procedimento, ela vicia todos os atos públicos e administrativos. A irregularidade no procedimento, a irregularidade processual, ela torna viciada. Então, quando você aceita uma licença de alguém preso, é um ato nulo, porque é um ato viciado, o regimento não autoriza isso. O regimento não autoriza esse licenciamento, vereador Aldemir. O regimento não autoriza. Então, se tem uma comissão especial, e essa comissão especial decide, e nós em plenários aqui, em plenário, ratificamos a decisão dessa comissão, vereador Carqueja. Pronto, está legalizado o ato. O ato está legalizado. Porque foi uma comissão especial que entendeu que o vereador Jamil poderá ficar afastado até a decisão do seu processo. Por exemplo, eu estou citando aqui. Esse ato é um ato totalmente válido, porque é da competência da comissão e é da competência nossa aqui tomar as decisões. Até porque existe uma omissão no regimento com relação a essa situação específica. Então, o que nós estamos defendendo aqui é só isso. Claro, vai ter mais trabalho, vai ter mais discussão, nós vamos ter que chegar a conclusões aqui, mas nossa obrigação é essa. E boa tarde para todos. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade, aqui presente. Senhor presidente, a antecipação por algumas posições, eu tenho tentado evitar até a discussão, mas como os vereadores têm encaminhado e muito essa questão do vereador Jamil Occhi, o qual está preso uma prisão temporária, onde pede seu afastamento. Apesar de que o regimento interno desta casa, em alguns aspectos, ele é omisso em algumas decisões. Mas também esta casa e os membros acompanhem este plenário têm que entender que tem que seguir aquilo que o regimento interno desta casa diz. E nós precisamos encaminhar dentro do regimento. Então não adianta querer fazer um requerimento se não tiver respaldado na norma que rege, que é o regimento interno desta casa. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. O vereador Jefferson Moraes foi muito feliz na sua colocação, o vereador Paulo Carqueja ontem colocou bem, entendeu? Ontem a discussão e a paralisação da sessão pelo presidente foi salutar e sábia naquele momento, porque as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. O primeiro secretário Marquise também, eu acho que de suma importância, e aqui eu peço ao vereador Luiz Carlos que
que trabalhe dentro do regimento, dentro daquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, respeitando os prazos, respeitando o que diz a norma, aquilo que está falando que tem que ser feito, daquela maneira que tem que ser feito. E eu acredito que o vereador vai rever essa situação. Aqui nós não estamos dizendo que nós não temos que trabalhar essa questão. No momento certo ela vai ter que ser trabalhada e vai ter que ser discutida no plenário. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, estar antecipando as coisas aleatoriamente. Existe um processo legal de como será encaminhado e como será processado esse assunto. Isso, no momento certo, ele vai ter que acontecer. Sem dúvida nenhuma, e eu sei que isso que vai ter que acontecer. E eu acredito que o vereador Luiz Carlos, ele é de entender, e ele entendeu ontem, quando ele ontem recuou na colocação do requerimento oral, porque nós precisamos muito estudar o requerimento desta casa. Nós precisamos muito entender o regimento desta casa. Precisamos muito entender esse regimento. Apesar de que ele precisa a cada momento ser reformado, ser emendado, porque tem muita coisa que ele está fora realmente da realidade, vereador Macrise, como primeiro secretário. Eu falo isso com Macrise porque sempre a gente discute essa questão de alguns pontos, que ele vai, chega em determinado momento, ele, para, e aí? O que é que faz? Aí as pessoas questionam, a Câmara não fez, não é a Câmara que não fez, é um regimento que existe, que a gente tem que ser cumprido. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu quero, que eu acho que tem que fazer. Não. Quando eu tomei posse, e quando eu disse lá no centro de convenções que eu ia cumprir as leis e ia obedecer, isso faz parte da obediência dentro desse plenário. Então a gente não pode de maneira nenhuma fazer aquilo que tem que fazer ou que acha que deve fazer. Então eu queria deixar isso claro, senhor presidente, até porque algumas pessoas têm me cobrado o meu posicionamento. Eu acho que no momento certo que tem que ser feito, como as coisas devem ser feitas, ela vai ter que ser discutida bastante aqui nesta casa. Outro assunto, senhor presidente, que tem levado muita discussão aqui nesta casa, principalmente, é sobre os moradores do condomínio Sol e Mar. O acesso até aquele condomínio, não sei se foi o vereador Paulo, não sei se foi o vereador Juarez, que falou sobre a iluminação pública daquele acesso. Vários vereadores já falaram aqui, várias essa questão de pedir à prefeitura, mas só que a prefeitura em si não tem como fazer esse posteamento de iluminação. A iluminação pública, a troca de lâmpada, de reatores e capacitores, e dentre outras peças que precisam para essa iluminação, faz parte com a prefeitura, mas a prefeitura não tem como fazer esse posteamento, vereador Paulo Carqueja. Agora, quando eu falo, as pessoas dizem, mas Ivo, mas não é assim, dessa maneira é assim. Como é que a gente recebe um presente, né? Como diz que é um presente, e que a gente não vai fiscalizar esse presente e pedir que a empresa, ou que a Caixa Econômica que contratou a empresa, faça com que a empresa torne o local acessível para todos os moradores. Então, tem que se cobrar. Eu não sei como foi feito esse contrato com a Caixa Econômica, porque o condomínio aqui do Morada do Porto, até a entrada ali é iluminado, certo que ali é uma BR, não pode existir essa iluminação com tanta necessidade, mas ele até próximo ali, o trevo, ele é iluminado, mas lá no Sol e Mar, a iluminação só é mesmo no condomínio, chegou, desceu ali, não tem mais iluminação nenhuma, é um breu total, e lá reside estudantes, que muitas das vezes não tem condições de pagar o transporte e tem que ir andando. Nós temos que usar dessa sensibilidade com a Caixa Econômica, com as empresas que construíram aquele condomínio, para que possa tornar aquele lugar acessível, com iluminação pública adequada para poder atender aquela comunidade. Outro assunto que vem discutindo, inclusive ontem eu fui abordado lá na faculdade por alguns alunos que moram lá, meu amigo vereador Eribar, falando sobre a situação do transporte, que melhorou em um certo ponto, mas tem uns certos horários que ainda não está adequado para atender a demanda da comunidade. Aí eu tentando explicar para eles que o seguinte, o que é que acontece hoje? Em Ilhéus, a expansão urbana, ela vem crescendo cada vez mais. Enquanto a gente não tiver aqui nesta cidade um plano diretor urbano adequado, para que faça os estudos dos crescimentos e para onde deve crescer, vereador Jefferson Moraes, vai ficar acontecendo sempre esses remendos. Porque não existiu planejamento e nem foi cobrado das empresas a compra de novos ônibus. E a contratação de novos motoristas, novos cobradores, simplesmente eles adequaram a sua linha, fazendo extensão de linha. E assim o prejuízo é grande, tanto para o Morada do Porto, como o Sol e Mar, como qualquer outro bairro. Os prejuízos são grandes porque ela não aumentou a frota dele, a frota é a mesma.
a mesma quantidade de ônibus. Simplesmente eles só fizeram as extensões e fizeram trajetos modificando passagens. E aí o prejuízo é grande com a população. E a população fica toda prejudicada. Mas, torno a dizer, se os planejamentos eles não existirem, vai continuar acontecendo isso em Ilhéus. Tapando os buracos, fazendo uns remendos. As discussões elas têm que ser envolvidas nessa criação. Claro, eu me coloco com meia culpa, porque se nós não discutirmos na sua construção, na criação, aí agora o problema vem. Precisamos discutir mais isso e cobrar de quem deverá ser cobrado mesmo, para que realmente possa corrigir esses erros. Mas não estamos aqui para bater a tecla no erro nem procurar culpado, mas tenhamos essa capacidade de buscar corrigir esses erros. É isso que eu queria colocar, senhor presidente, e em um momento oportuno, eu tenho certeza que esta casa se pronunciará no caso que vem discutindo muito, tem dado muita repercussão na cidade. Simplesmente não pode dizer, a culpa é da Câmara. Cadê a Câmara que não se posiciona? A Câmara se posiciona sim, dentro do seu regimento, aquilo que deve ser feito. E ela vai estar se posicionando no momento oportuno, quando aquilo chegar no momento que deve chegar. Muito obrigado.